Olá, tudo bem? Eu sou o Otto do curso de Física da PUC-PR. Estamos em mais um Pense PUC-PR. Que tal pensarmos sobre ciências da natureza e suas tecnologias no Enem? Vem com a gente! Bem, nós iremos tratar da área de ciências da natureza e suas tecnologias, mas vamos falar especificamente da física, portanto, fique atento sobre os conteúdos da física. Seguindo aí os nossos passos, vamos ver como é que está organizado as áreas do conhecimento no Enem. Você já deve estar sabendo, né? São 4 áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Essa é a nossa área. Ciências humanas e suas tecnologias. Portanto, aí estão as 4 áreas. Como está organizada a estrutura, né? Como que é, portanto, a referência, a matriz de referência do Enem? Inicialmente, essa matriz de referência, ela está organizada em eixos cognitivos para todas as áreas. Então, nós temos os eixos cognitivos para todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas quer dizer ciência da natureza, código e suas linguagens, né? Ciências humanas, matemática. Agora, esses eixos do conhecimento, né, que estão aí para você acompanhar na leitura, né? Quais são esses eixos do conhecimento? Né? É dominar linguagens, ou seja, ter o domínio da linguagem, no caso da linguagem científica, né? Compreender fenômenos, os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos para a ciência da natureza, enfrentar situações, problemas, quer dizer, situações que envolvam um problema na qual você precisa resolver por meio do uso ou da aplicação do conhecimento científico, nesse caso do conhecimento físico. Construir argumentação, então, arguir, trazer à razão algumas explicações, teorias, conceitos, leis, fenômenos, enfim, que precisam, portanto, da racionalidade científica. Elaborar propostas, situações em que você precisa propor uma solução, uma proposta para formular algum problema, por exemplo. Muito bem, então esses eixos cognitivos, eles pertencem a todas as áreas. Eu falei especificamente em relação às ciências da natureza e mais ainda em relação à física. Bem, a partir dos eixos cognitivos, nós temos, portanto, as competências específicas de cada área. Cada área tem a sua competência ou as suas competências. E desdobrados, né, a partir das competências, temos outros elementos, que são as habilidades. Essas habilidades também é específica por área do conhecimento. E, finalmente, lá na ponta, nós temos os objetos do conhecimento. Nesse caso, como estamos falando da física, claro, os objetos do conhecimento da física. Muito bem. Seguindo, nós vamos explicar, portanto, mostrando alguns exemplos de competências, de habilidades, de objetos do conhecimento da física, né? Então, veja aqui, nós temos a competência 1. O que diz a competência 1? Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas,
percebendo seus papéis no processo de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Portanto, essa é uma competência diária de ciências da natureza, mas tem muitas outras competências. Por exemplo, a gente pode ver rapidamente aqui, ó, algumas competências. Por exemplo, a competência diária 2, temos a habilidade H5, H6, H7, a competência diária 3, a habilidade H8, H9 e assim sucessivamente. Então, para cada competência, nós temos algumas habilidades, né? Nesse caso, para a competência 1, nós temos aqui mostrado para você 2 habilidades, mas na verdade são 4 habilidades para a competência 1. Bem, o que diz a habilidade 1? Reconhecer características, né, ou propriedades de fenômenos ondulatórios, né, ou oscilatórios, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Então, aqui nós temos uma habilidade na qual vai estar relacionado a reconhecer um fenômeno ondulatório, a identificar as características desse fenômeno ondulatório, como, por exemplo, o som, né? A onda sonora é um fenômeno ondulatório. As características dessa onda sonora, intensidade, frequência, né? Amplitude, a altura do som, e assim sucessivamente. Então, nesta competência, nesta habilidade, você poderá estar identificando, reconhecendo e identificando essas características, né? Bem, os objetos do conhecimento associado à matriz de referência para ciências da natureza, mais especificamente para a física, né? Por exemplo, coloquei aqui um que está relacionando energia, trabalho e potência. Então, que assuntos podem estar associados a esses objetos? Por exemplo, o conceito de trabalho, o conceito de energia, o conceito de potência, né? De energia potencial, de energia cinética, a conservação da energia mecânica, a dissipação da energia, o teorema do trabalho, né? Trabalho da força gravitacional e assim sucessivamente. Então veja que na matriz de referência do Enem, nós temos os eixos cognitivos, né? Nós temos as competências diárias específicas, os eixos cognitivos para todas as áreas, as competências por área, as habilidades também são por área, e os objetos do conhecimento estão associados a qualquer habilidade ou qualquer competência ou ainda qualquer eixo cognitivo. Nós vamos ver aqui uma situação bem concreta da prova do Enem de 2019. Então veja, nessa prova, que são 45 questões por área, né? Cada área do conhecimento, portanto, terá uma proposição de 45 questões. No caso, ciências da natureza, observe como foi distribuída essas 45 questões. Das 45 questões, 16 questões são de física. As outras, as demais, é de química e biologia. Nessas 16 questões, ainda tivemos uma questão interdisciplinar entre biologia e física e outra questão interdisciplinar entre química e física. Então, ficaram, portanto, 14 questões somente de física, uma de biologia e física e uma outra de química e física. Para vocês terem ideia de como é que funciona isso, veja o que nessa prova eu consegui identificar conteúdos da física. Então, nas questões, por exemplo, tivemos assuntos relacionando circuitos elétricos e a lei de Ohm, diferença de potencial, né? E mais uma vez a lei de Ohm,
conservação da energia mecânica, pressão e densidade, teoria das cores, conservação da energia mecânica, ou envolvendo ainda nessa questão o teorema do impulso e o peso de um corpo, força centrípeta, né? E força magnética, nesse caso também, né? Ainda havia o conceito de período envolvido numa questão, tudo em conjunto, calorimetria, né? O átomo de Bohr, que é um assunto lá da física moderna, equilíbrio de um ponto material, vem lá da estática, velocidade angular, condução térmica, calor latente, difusão e equilíbrio. Então, observe que nesse caso, né, é uma situação, até diria meio não, clássica, né, porque envolve aí uma situação que tem a condução térmica, o calor latente, difusão e o equilíbrio térmico. Tudo isso montado numa questão só, né, numa única questão. E, finalmente, ali, nós tivemos também conceitos envolvendo calor, a refração e a acuidade visual, o modelo corpuscular da luz, veja só, envolvendo a história da física, princípio da propagação retilínea da luz e movimento uniforme, né? Uma questão que envolveu esses dois temas. Então percebam que a prova fica muito bem distribuída, a gente vai ver aqui, ó, essas questões estão muito bem distribuídas no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, né? Basicamente são 5 questões para o primeiro ano, 5 questões para o segundo ano e 4 questões para o terceiro ano. Então, são, portanto, 14 questões só de física, né? Mas nós temos também as 2 questões que são interdisciplinares, né? Aqui você pode observar, portanto, que para física e biologia nós tivemos uma questão e para física e química uma outra questão. Então, as questões do Enem ficam muito bem distribuídas quanto ao ano, né, do ensino médio e quanto aos conteúdos também. Ficou uma distribuição bastante equilibrada, poderia assim dizer, né? Muito bem. Essa, portanto, é a forma que você pode estar percebendo, né, uma situação concreta da prova do Enem de 2019. Eu acho que ainda tem algo a ser explorado. Estava observando aqui, nós podemos ainda falar dessas questões, né? Por exemplo, eu vou pegar uma questão do Enem de 2019, aqui a questão 107, né, do segundo dia do caderno amarelo, e vamos observar o texto da questão e verificar em que categoria essa questão pode estar sendo classificada, né? Então, vejam só, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamento, proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Vamos ver em que categoria essa questão se enquadra quando nós vimos ali a classificação, né? Então, veja só. Bem, em relação ao eixo cognitivo, é uma questão que está em uma situação problema, né? Então, sim,
coloca, portanto, ali na categoria de enfrentar situações problema. Em relação à competência, é uma questão da competência diária 6, que diz assim, ó, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas, né? Ou seja, é exatamente uma situação problema que vai ser enfrentada. A nossa habilidade é H20, né? A habilidade H20, que diz caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partícula. No caso, o efeito ali que é o número de vezes que o impulso traduz no choque com a pessoa, no caso aí um trabalhador, né? E finalmente o objeto do conhecimento, né, que é, portanto, o quê? Queda livre, conservação da energia mecânica ou teorema do trabalho-energia e teorema do impulso e peso de um corpo. Então observe que o quanto uma questão traz, né, de informações no eixo, na competência, na habilidade e nos objetos do conhecimento. Portanto, na prova do Enem, especificamente ali para a disciplina de física, sempre nós teremos essa percepção na questão relacionada com a sua matriz de referência. Ela está caracterizada em um eixo cognitivo, em uma competência específica diária, em uma única habilidade e pode ter um ou mais objetos do conhecimento, sendo que o problema se refere apenas a uma questão, a uma pergunta, tá bom? Esse foi mais um Pense PUC PR. Se você gostou, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Saudações, boa prova!